E vamos nessa então. Olha só, vamos começar aqui pelo primeiro instrumento, que é o amperímetro. E nós temos então que o amperímetro, o que ele faz? Ele mede corrente elétrica. Então está aqui, ó, aparelho utilizado para medição de corrente elétrica. E o detalhe da ligação é o seguinte, que ele precisa ser ligado sempre em série. Então você coloca em série o amperímetro no circuito. Então, quando eu falo em série, imagine aí a própria figura aqui, ela é explicativa. Você tem aqui o resistor. E o amperímetro ele pega na sequência de um resistor, ele pega na sequência de uma fonte, tá? Mas ele sempre é colocado em série no circuito. Observe aqui então que nós temos o quê? O resistor, na sequência, isso aqui que representa o amperímetro. O amperímetro muitas vezes é representado por uma bolinha com um azinho e esse risco aqui, essa flecha cortando, mas nem sempre é assim. Aliás, dos circuitos que eu vou colocar aqui que aparece o amperímetro, em nenhum deles está a flechinha aqui cortando. É só a bolinha com um A indicando o amperímetro. Tá? Então essa é uma representação, mas quando só tem a bolinha o A também representa. Veja aqui o nosso desenho, a corrente I, representada aqui em azul, ela passa pelo resistor e essa mesma corrente, porque está no mesmo caminho, passa pelo amperímetro. Isso significa que nós temos o amperímetro colocado em série em relação ao resistor, tudo bem? Então, olha só, deixa eu mostrar aqui um circuitinho maior, que contém, no caso, não um, mas 2 amperímetros. Então, olha só, a primeira coisa que eu coloco aqui é que o amperímetro ele pode, por exemplo, aparecer aí nos probleminhas como sendo ideal. O amperímetro ideal, ele possui, normalmente os amperímetros eles possuem uma resistência elétrica baixa, tá? Então, normalmente, vou repetir, amperímetros possuem uma resistência elétrica baixa. E por quê? Para não interferir no funcionamento do sistema. Então, quando um amperímetro ele é fabricado, o ideal é que ele apresente uma resistência, no caso interna, que tende a zero, que seja nula. Se ele for perfeito, ele vai ter uma resistência nula. Para quê? Para não afetar o funcionamento do circuito. Porque imagine, se você tem aqui os resistores e você tem os amperímetros, aqui ó, tem um amperímetro aqui colocado, tem aqui um outro amperímetro. Se esses amperímetros tiverem resistência alta, eles simplesmente funcionarão como mais resistores dentro do circuito e vão alterar totalmente o funcionamento do circuito. Por isso que tem que ser o quê? Resistência baixa, porque ele é colocado em série com os elementos, e desse modo, quando a corrente elétrica, olha só, aqui ó, quando a corrente elétrica, ela passa aqui pelo R3 e pelo R4, tá? Então deixa eu colocar aqui, ó, vou colocar em roxo, tá? Vou colocar em roxo e vou, ó, quando a corrente elétrica, ela passa aqui pelo R3 e pelo R4, essa corrente elétrica, ó, ela vai fazer aqui, ela vem pelo R3, passa pelo R4, ela é a mesma corrente que vai passar aqui pelo amperímetro 2. E observe que o amperímetro 1 ele está colocado numa posição aqui, tá? Numa posição aqui, em que, observe que a corrente que passa por ele é a corrente que veio passando por R2 e depois também a corrente por R3 e R4. Essas duas correntes vão se juntar e passam aqui, e também a corrente que vem por R1 e passam aqui, no caso, por esse amperímetro. Então, só para você compreender, deixa eu fazer aqui umas cópias, tá? Olha só, tem uma corrente que, na verdade, peraí, vamos ver, a corrente é diferente. O sentido é esse aqui, ó. Ah, professor, por que é esse sentido? Por que você colocou outro? Porque eu não tinha olhado aqui na fonte, tá? Na verdade, só o sentido inverso. Então, aqui, ó, a barrinha maior da nossa fonte é por onde a corrente elétrica sai. Então, a corrente elétrica sai, passa pelo primeiro amperímetro. Aí nós temos aqui uma parte dessa corrente passando por R1, uma outra parte aqui passando,
uma outra parte passando por R2 e uma outra parte passando pelo segundo amperímetro, que está aqui colocado, e daí pela resistência 3 e pela resistência 4, por essas duas resistências. Então é assim que circula a corrente elétrica. Mas o que você tem que compreender aqui? Que o amperímetro ele foi colocado aqui em trechos diferentes desse circuito elétrico, e pelo amperímetro, que seria o primeiro amperímetro aqui, A1, passa uma corrente que é diferente da corrente lida pelo amperímetro A2. Por quê? Porque a corrente lida pelo amperímetro A1, ela se divide de forma que uma parte dela vai passar pela resistência 1, a outra parte pela resistência 2, e a outra parte passa pelo amperímetro 2, pela resistência 4 e pela resistência 3. Então eles fazem leituras diferentes, mas aqui eles estão colocados em série no circuito. O A2 está em série com R4 e R3, e o A1 está em série com a resistência equivalente do circuito todo, que seria o cálculo de resistência através desses 4 resistores. Tudo bem? Então tá aí. Agora deixa eu te apresentar, daqui a pouco a gente vai lidar aí com esse amperímetro em circuito. Deixa eu te apresentar aí o nosso amigo voltímetro, tá? Então, o voltímetro, antes de eu falar do voltímetro, Jean, seja bem-vindo, aquele abraço para o povo de Goiânia aí, Jean, né? E não esquece de convidar a galera de Goiânia para vir assistir as aulas aí do Physics in Box, tá? Então, valeu a presença aí, Jean, valeu a presença aí. E conto na semana que vem, que é a semana da física aí, que vai bater forte pro Enem, tá participando também, hein? Amanhã, Lazy Kirchhoff. Então o negócio é o seguinte, olha só. Vamos falar do voltímetro. Voltímetro é um aparelho utilizado para medir diferença de potencial. Mede DDP, galera. E para medir DDP, o aparelho tem que ficar em paralelo com o trecho ou com o elemento que ele quer fazer a medida. Aqui ele está com o elemento. Então ele quer medir a queda de potencial em cima desse resistor. Então ele é colocado ali em paralelo com o resistor, tá? E ele vai medir a diferença de potencial. Observe que o voltímetro, ele é representado aqui por uma bolinha com a letra V dentro e tem essa flechinha cortando. Mas já vou te adiantar que não são em todos os circuitos que aparece a flechinha cortando. Muito mais comum é apenas a bolinha com a letra V, tá? E como que funciona agora o voltímetro? Deixa eu te mostrar esse voltímetro posicionado num circuito maior. Então, olha só. Aqui, ó. Então, primeiramente, entenda o seguinte. O voltímetro ideal ele tem que ter uma resistência infinita. É evidente que a gente não vai encontrar jamais um resistor de resistência infinita. Mas a gente pode encontrar resistores de resistência muito, muito, muito alta. Tá? Resistência muito alta. E no caso, se um voltímetro ele é ideal, ele tem que ter uma resistência estupidamente alta. Tá? É uma resistência que, quando comparado com as outras resistências do circuito, ela é simplesmente muito grande. As resistências do circuito seriam desprezíveis em relação a essa resistência estupidamente alta que tem lá no voltímetro. Então, observe aqui o nosso circuito elétrico. É o mesmo circuito que eu mostrei lá com resistência 1. Peraí, deixa eu até fazer um negócio aqui. Vamos pegar aquelas correntes elétricas, né? Aqui, ó. Vou pegar essas correntes que estavam aqui. Deixa eu copiar. E deixa eu jogá-las para cá, ó. Então, estão aqui as nossas correntes. Então, olha só. Aqui nós temos a corrente total, né, que parte do polo positivo. Dessa corrente se divide e passa por R1, passa por R2. E nesse caso aqui, deixa eu mostrar para você, ela passa por R4 e depois por R3. Tá? E essa outra corrente aqui, que é a corrente total, ela, quando as três correntes se juntam, ela vem aqui e chega aqui no polo negativo, tá? Aí, a princípio, você vai olhar e pensar assim, epa, mas espera aí, como que o voltímetro lê alguma coisa se não passa corrente através do voltímetro? Na verdade, o voltímetro tem uma resistência muito, muito, muito alta,
de forma que, se não passar corrente por ele, ele não consegue ler absolutamente nada. Então, na verdade, passa uma corrente elétrica por ele. Mas é um valor tão pequeno, mas tão pequeno, mas tão pequeno de corrente elétrica, que é só o suficiente para que ele consiga fazer a leitura da diferença de potencial. Aí ele transforma esse valor de corrente elétrica que passa por ele num valor de diferença de potencial que alimenta o trecho em que ele está inserido ou o elemento que ele está ali colocado, certo? Então é isso que acontece. Por exemplo, imagine se aqui se a corrente elétrica que vai passar por esse resistor 4 fosse uma corrente, no caso de 2 amperes, tá? Uma corrente de 2 amperes. O que passaria aqui pelo voltímetro seria um valor, por exemplo, 1000 vezes menor, então 2 milésimos de ampere. E seria o suficiente para acusar aqui uma leitura de diferença de potencial em cima dessa resistência 4. Observe que o V1 ele está colocado aqui sobre a fonte. Então ele consegue ler o valor da diferença de potencial que a fonte está entregando para o circuito externo. Mas o V1 está em paralelo com a fonte, da nossa representação, e o V2 está em paralelo com o resistor 4. E como eu falei, sempre o resistor colocado aí o voltímetro colocado em paralelo em relação ao resistor. Tá ok? Então tá aí. Vamos na sequência aqui, que agora que eu apresentei o voltímetro e o amperímetro, deixa eu falar de um arranjo que permite descobrir o valor de uma resistência desconhecida, e esse arranjo se chama ponte de Wheatstone. Então, olha só o texto. A ponte de Wheatstone é um arranjo específico de resistores alimentados por uma fonte, que permite que seja descoberto o valor de uma resistência elétrica desconhecida, o que eu havia dito, né? Então, olha só. No nosso circuito, nós temos aqui, né, podemos considerar que isso aqui é o nosso gerador, com a sua força eletromotriz. Estava na aula de ontem, né? Na aula de ontem nós falamos sobre geradores. Então, a força eletromotriz aqui do gerador, a resistência interna, e aqui tem uma ligação específica, tá? Uma ligação específica para esses resistores. Eles, nesse caso, eu quero primeiro, deixa eu fazer uma coisa aqui que é importantíssima para que você compreenda, tá? Ó, deixa eu pegar isso aqui. Só em branco e o contorno também em branco. Então, isso aqui, ó. Beleza? Olha só. O circuito ele tem que ter essa característica. Então, imagine um circuito montado desse modo aqui, ó. A resistência, uma resistência 1 conhecida, ela está em série com uma resistência 2, beleza? Então, ó, por um caminho, tenho duas resistências 1 e 2 em série. Aí, por um caminho, né, um segundo caminho que vai formar o paralelo, uma resistência 3 conhecida e uma resistência Rx desconhecida. Então, quando eu crio esse paralelo, professor, não entendo por que isso é paralelo. Porque, veja bem, por que isso é paralelo? Né? Deixa eu pegar minha canetinha aqui. A corrente elétrica nesse circuito, ela sai daqui, vem para cá. Quando a corrente elétrica chega aqui, ó, ela tem que se dividir nesses dois caminhos. Então, uma parcela da corrente vai passar pela parte de cima, a outra parcela pela parte de baixo. São caminhos diferentes, certo? Se são caminhos diferentes, e olha que a corrente, ela, no caso, se dividiu nesse ponto que se chama nó, e se juntou nesse outro ponto, tá? Então, ela percorreu caminhos diferentes. Como são caminhos diferentes, a gente diz que o circuito está em paralelo. Mas aí, o que acontece para ser uma ponte de Wheatstone? Não basta isso, galera, não basta isso. Nós precisamos ter aqui e precisa ser uma sequência mesmo de dois resistores, tá? Então, dois resistores aqui em série, com outros dois em paralelo, alimentados por uma fonte. Só que daí, a gente pega aqui um ponto entre os dois que estão em série num caminho e entre os dois que estão em série no outro caminho, e a gente faz isso aqui, ó. Conecta.
E a gente pode aproveitar e colocar um voltímetro nessa conexão. Então o negócio é o seguinte, dependendo do valor da resistência X, eu posso ter uma configuração que eu tenho uma certa quantidade de corrente elétrica passando pela parte de cima, uma certa quantidade de corrente elétrica passando pela parte de baixo, e eu vou ter uma corrente passando aqui por esse fio do meio, que eu não sei se está de baixo para cima ou de cima para baixo. Isso eu estou falando para um valor qualquer de Rx, mas tem um valor específico de Rx. E é isso que eu quero que você compreenda, tem um valor específico de Rx. Tem um valor certinho de Rx, mas um valor certo, um valor exato de Rx, que não passa corrente nenhuma aqui por essa ligação, por essa conexão. E o voltímetro ele vai marcar zero, porque ele não consegue perceber diferença de potencial. Enquanto estiver passando corrente aqui, o voltímetro vai marcar alguma coisa. Mas se colocar a resistência exata aqui, não, um valor de resistência exata, o voltímetro marca zero. Ah, e podia ser um amperímetro? Também. E se fosse, marcaria zero. E por que ele marca zero? Porque tem um valor certo de resistência que vai fazer com que o potencial nesse ponto seja igual a esse. Logo, não vai ter diferença de potencial. O voltímetro não marca nada e não pode passar corrente elétrica. No entanto, esse arranjo permite que a gente descubra o valor de Rx. Como? Simplesmente multiplicando as resistências cruzadas. Observe que eu coloquei aqui, muito fácil, R1 multiplicando R3. Olha, pode ver que elas são opostas, portanto elas são o que a gente chama de cruzadas. E Rx multiplicando R2. Como R1, R3 e R2 são resistências conhecidas, a gente descobre o valor de Rx, que era uma resistência, no caso, desconhecida. Certo? Então tá aí. Esse é o modo de descobrir uma resistência desconhecida. Desde que essa resistência, quando colocada nesse circuito, ela, no caso aqui, nessa colocação, faça com que nós tenhamos aqui, ó, zero de diferença de potencial. É isso que tem que acontecer, tá? Normalmente o que é colocado aqui é um reostato, tá? Que é um resistômetro, que é um resistor variável. E daí o que acontece? A gente manipula um pininho, e esse pininho, ele, quando é arrastado, faz com que a resistência varie desde um valor zero até um valor R qualquer. Tá? Então seria isso aí. Então, o primeiro exercício nós temos o arranjo de resistores da figura se chama ponte de Wheatstone. Escolhendo o resistor R adequadamente, claro, tem que ser um valor exato, né, como eu comentei, podemos fazer que não passe nenhuma corrente no resistor de 5. Aqui no resistor de 5 ohms não passe nenhuma corrente elétrica, significa que esse circuito está em equilíbrio. E a gente faz o quê? Como eu mostrei, a gente faz aquele produto de resistências cruzadas. Então eu vou colocar aqui, ó, uma setinha mostrando quais são as cruzadas. Em verde, 2,6. E vou colocar aqui, ó, em vermelho, 4,R. Resistências cruzadas. Ah, professor, o resistor de 5. É apenas um elemento que a gente coloca aqui, que pode ser um resistor, pode ser um voltímetro, pode ser um amperímetro, pode ser qualquer elemento, não vai passar corrente elétrica nessa parte central mesmo. O elemento que tiver aqui não será percorrido por corrente elétrica. Logo, né, o produto das resistências cruzadas ficaria 2 que multiplica 6 igual a 4 que multiplica R. Desse modo eu tenho 12 igual a 4R. E finalmente, 12 passo 4 dividindo, 3 ohms para a resistência desconhecida. Então esse cálculo é um cálculo fácil, um cálculo simples, mas é coisa que aparece nos vestibulares. Está aqui, ó, PUC Real, né? PUC Real. Então, tá aí, uma questão da PUC de ponte de Wheatstone. Resposta correta, letra B. E vamos para a segunda questão. Então o negócio é o seguinte, ó. 4 resistores, cada um deles com valor R, estão conectados por meio de fios condutores ideais, segundo o circuito representado na figura abaixo. O circuito é alimentado por um gerador ideal que fornece uma tensão elétrica constante. Inicialmente, o circuito foi analisado segundo a situação 1, que é o que você vê aqui, esse desenho.
E, posteriormente, os pontos A e B foram interligados por meio de um fio condutor, de acordo com a situação 2. Com base nessas informações, identifique como verdadeiras ou falsas as seguintes afirmativas, tá? Só uma correção, galera. Aqui tem um erro nesse enunciado, porque ele fala cada um deles com valor R. Na verdade, são dois com valor R e outros dois com valor 2R. Então, veja só. Na situação 1, o que eu tenho? Na situação 1, o que eu tenho? Deixa eu passar para cá, ó, porque daí tem aqui as afirmações. Eu já tenho aqui numa outra tela esse aqui um pouco maior para a gente analisar. Então, olha só. Resistência R. Tá vendo, ó? Série entre R e R. E R, 2R, paralelo. Série também, certo? E o trecho de cima está em paralelo com o trecho de baixo. Tudo bem? Na situação 2, por enquanto, se eu fizer uma coisa aqui, ó, observe que, tirando a conexão, o 2 é igual a 1, correto? Então, o que acontece? Tirando a conexão, o 2 é igual a 1. Só que com a conexão, galera, agora ó, eu vou tirar a conexão. Com a conexão, o que eu tenho? Eu tenho aqui a conexão entre os dois que estavam em série e entre os outros dois que também estavam em série. Logo, isso aqui caracteriza uma ponte de Wheatstone. E vou dizer que ela está equilibrada, tá? Ela está equilibrada. E por que essa ponte de Wheatstone ela está equilibrada? Porque no produto das resistências cruzadas, quando eu faço a conexão aqui, o que eu tenho? Esse multiplicando o oposto e esse aqui multiplicando o oposto. Observe que isso aqui me gera o seguinte. R, que multiplica 2R, igual a R, que multiplica 2R. Então, foi isso aqui que aconteceu. Ó. R que multiplica 2R e R que multiplica 2R. Então, quer dizer, isso aqui é uma ponte de Wheatstone que está equilibrada. Logo, entre A e B, passa corrente elétrica? Não, não passa corrente elétrica. A corrente elétrica aqui é nula, certo? Então, olha as afirmações. Primeira afirmação. A intensidade de corrente elétrica no gerador é a mesma nas duas situações representadas. Gente, se você conectou e não passa corrente aqui no meio, é evidente que é como se não tivesse conectado. Então, não alterou absolutamente nada no circuito, uma vez que não passa corrente elétrica aqui. Então, a primeira afirmação ela é, vou colocar até em verdinho, é uma afirmação verdadeira, tá? Segunda, ao se colocar o fio condutor entre os pontos A e B, a resistência elétrica do circuito diminui. Como que a resistência elétrica do circuito diminui se entre os pontos A e B não tem corrente elétrica? Então, você podia colocar até uma resistência infinita aqui que não ia acontecer nada. Logo, é falso, não diminui, se mantém exatamente a mesma. Próximo, na situação 2, a intensidade de corrente elétrica no gerador aumentará em relação à situação 1. Não pode aumentar porque não passa corrente aqui, o sistema está equilibrado, veja esse produto, falso também. E na última, a diferença de potencial elétrico entre os pontos A e B na situação 1 é maior do que zero. Não, se você fez a conexão, ou não fazer a conexão, vai ser exatamente a mesma coisa, não acontece nada. Por quê? Porque esse produto das resistências está dando a mesma coisa. Logo, falso também. Quer dizer, o que eu tenho? Verdadeiro e todas as outras falsas. Verdadeiro e todas as outras falsas. Resposta correta, letra D. Beleza, galera? Então tá aí, ó. O negócio é o seguinte, 2 questões ouvidas, vamos para a próxima. Se não deu um like pro Physics Box, dá um like. Se não tiver inscrito no canal, tem que se inscrever, ficar sabendo de todas as novidades. E também, se não deu um oi pra gente aí, né, deixa de ser pão duro, dá um oi aí, fala, pô, tô aqui, professor, prestigiando, beleza? E vamos em frente, terceira questão. Peguei uma questão aqui do Enem, tá? Uma questão aqui do Enem. Essa questão do Enem, talvez alguns conheçam, outros não conheçam. Vamos lá. Por apresentar significativa resistividade elétrica, o grafite pode ser utilizado para simular resistores elétricos em circuitos desenhados no papel.
com o uso de lápis e lapiseiras. Dependendo da espessura e do comprimento das linhas desenhadas, é possível determinar a resistência elétrica de cada traçado produzido. No esquema foram utilizados 3 tipos de lápis, 2H, HB e 6B, para efetuar traçados distintos. Munido dessas informações, o estudante pegou uma folha de papel e fez o desenho de um sorvete de casquinha utilizando-se desses traçados. Os valores encontrados nesse experimento para as resistências elétricas R, medidas com o auxílio de um ohmímetro ligado nas extremidades das resistências, são mostrados na figura. Verificou-se que os resistores obedeciam à lei de Ohm. Na sequência, conectou o ohmímetro nos terminais A e B do desenho e em seguida conectou-os nos terminais B e C, anotando as leituras R a B, ou seja, resistência equivalente entre A e B, e RBC, resistência equivalente entre B e C, respectivamente. Ao estabelecer a razão RAB, RBC, qual resultado o estudante obteve? Então, as alternativas estão aqui numa outra tela que eu coloquei, beleza? Então é o seguinte, galera. A explicação aqui é que o grafite, quando colocado no papel, ele é condutor de eletricidade, tá? E nós teríamos ali uma resistência elétrica de acordo com a espessura, normalmente. Esse desenho, ele tem 3 espessuras diferentes, feito pelo HB, que é aqui o 10 kΩ, e esse outro de 10 kΩ. O 2H é esse 20 kΩ, a resistência. E o 6, o de 5 kΩ aqui, que seria essa linha curva, seria, no caso, o 6B, se eu não me engano, tá? Que ele apresenta lá. Mas o negócio é o seguinte. Qual é a resistência equivalente inicialmente entre os pontos, no caso, A e B? Então, se nós conectarmos um voltímetro entre A e B, quanto que nós encontraremos de resistência equivalente? Gente, o que você precisa aqui compreender? Que a corrente elétrica, ela, a partir de A, ela quer chegar em B. E ela tem 3 caminhos distintos. Tá? Ela tem 3 caminhos. O primeiro caminho é esse aqui, ó. E eu vou chamar esse aqui de corrente I1. O segundo caminho é esse aqui, corrente 2. E o terceiro caminho desce, depois sobe, corrente I3. São 3 caminhos distintos, mas perceba que tanto o caminho 1, quanto o caminho 2, quanto o caminho 3, todos os caminhos, eles levam até B. 3 caminhos diferentes entre A e B, significa que nós temos todos os resistores aqui, né, colocados 5 kΩ, 20 kΩ e 10 com 10 que dá 20 kΩ em paralelo. Mas primeiro deixa eu comentar a respeito dessa parte que seria justamente em série. Olha, o caminho que vai aqui de A para C, a corrente elétrica, que seria I3, ela vem para cá, daí ela chega em C e depois ela sobe. Então é a mesma corrente elétrica passando pelo de 10 e pelo outro de 10. Logo, eu tenho aqui uma ligação em série. Quando eu tenho uma ligação em série, na verdade é simples, porque eu só preciso fazer a soma. Então a resistência equivalente aqui, que eu vou chamar de RS, para nós seria o que? 10 mais 10. E RS é igual a 20 kΩ. Agora eu quero que você preste atenção no seguinte. Eu vou desfazer aqui o sorvete, e vou desenhar aqui o circuito, sendo que eu tenho aqui, ó, A, e de A eu tenho um primeiro caminho, vou colocar aqui um resistor de 5 kΩ, eu tenho um segundo caminho, nesse segundo caminho, eu tenho um resistor aqui, ó, de 20 kΩ, e eu tenho um terceiro caminho
que agora eu sei que 10 com 10 vale 20 kΩ, certo? E 3 caminhos diferentes que levam de A até B. Logo, isso aqui é paralelo e nós vamos ter que, ó, o nosso RAB, ele é, na verdade, o seguinte. Então, calculando RB. 1 sobre RB, porque aqui é a soma dos inversos, tá? Em paralelo. 1 sobre 5, mais 1 sobre 20, mais 1 sobre 20. 1 sobre RB. O mínimo entre 5 e 20 é 20. 20 por 5, 4 vezes 1, 4. Mais 1, porque 20 por 20 é 1 vezes 1, 1. Mais 20 por 20 é 1 vezes 1, 1. Perceba que se agora eu inverter, RAB é igual a, no caso inverte também aqui o lado direito, a 20 dividido por 6 kΩ. Professor, poderia simplificar 20 com 6? Sim. Poderia dividir e deixar decimal? Sim, também. Mas eu não aconselharia deixar decimal porque as respostas aqui estão em fração. Tá? Vamos lá agora, porque eu preciso calcular o que eles chamam de RBC. Então, para calcular o RBC, deixa eu fazer o seguinte, vamos fazer aqui uma duplicação de slides, tá? E agora, deixa eu deletar. Só não podia deletar essa figurinha aqui. Vamos puxar para cá. E vamos puxar as alternativas. Caso tenha espaço, a gente resolve nessa próxima tela. Então tá aí, ó. Então tá aqui. E agora eu vou calcular RBC, tá? A ligação RBC tá aqui, ó, B e C. O voltímetro está ligado entre B e C. Então veja, vamos prestar atenção no seguinte. Eu vou aqui mostrar para você, se você não conhece, uma coisa que se chama nome dos pontos, certo? Ou melhor, já tem até os nomes, eu não preciso nem criar nomes novos. Então, só vou te mostrar. Digamos que a corrente elétrica está vindo aqui, ó. A corrente I. Aí, quando a corrente chega aqui, ela se divide, uma parte da corrente vai por cima. Então, eu tenho aqui uma corrente I1. Certo? Aí eu tenho, no caso aqui, uma parcela da corrente que vem por aqui. E seria uma corrente I2. Tá? Aí, presta atenção, porque I1 com I2 se juntam e formam a corrente I3. E eu tenho uma corrente que vem direto de B para C, que seria a corrente I4. Tá, em vez de tratar aqui pelas correntes, eu vou fazer o seguinte. Vou te mostrar uma coisa. Os meus extremos é B e C, certo? Então eu vou colocar aqui, ó. Acompanha meu desenho aqui no lado. B. E o outro extremo aqui na frente, C. Só que entre B e C eu tenho A. Então eu vou colocar aqui A. Está aqui colocado. Agora veja que eu tenho um caminho que vai de B até A. E eu vou desenhar esse caminho. E nele tem um resistor de 5 kΩ. Observe que eu tenho um caminho 2 que vai de B até A. Um caminho 2 que vai de B até A. Então espera aí, deixa eu apagar esse A aqui. Colocar para cá. Eu tenho um caminho 2 que vai de B até A. E esse caminho 2 eu tenho 20. Opa, quiloohms. 20 quiloohms. Aí, cheguei em A, de A até C, eu tenho um caminho que tem 10. Ó, de A até C, eu tenho um caminho que tem 10.
E de B até C eu tenho um caminho que vai direto. E também tem 10. Então, quer dizer, o nosso sorvete se transforma nisso aqui. E eu vou dizer para você que é mais fácil a gente resolver isso do que ficar tentando olhar aqui. Tá? Então, essa técnica se chama nome dos pontos e a gente redesenha o circuito através dos nomes. Tá? Onde os extremos seriam sempre extremos de fato. Então, como B e C, né, nós queremos determinar aqui, ó, RBC, resistência entre B e C. B e C são os extremos, a gente coloca B como um extremo, C no outro, e vamos colocando os nomes aqui no meio. Então, olha só, e só escrevendo os resistores nos respectivos caminhos. Observe que eu tenho aqui no caminho de B até A, né, dois caminhos, o que mostra que esses dois resistores estão em paralelo. Como que eu resolvo esse paralelo? Posso resolver só dois em paralelos, posso fazer produto pela soma. Então, RQ, tá? Deixa eu fazer o seguinte, não vou nem chamar de RQ, vou chamar de R'. R' será produto, 20 vezes 5. Pela soma, 20 mais 5. Galera, 100 divididos por 25. R' vale 4 quiloohms. Eu quero que você fique ligadaço, porque quando eu resolvi esse paralelo, eu troquei 5 e 20 por 4. Conclusão. Depois que eu fiz isso, agora, tudo isso aqui em verde, para nós agora é série. E quanto que vale, vou chamar de R2', essa série? Lembre-se que 5 com 20 estão em paralelo e vale agora 4. 4 com 10 é 14. 14 quilômetros. Depois que eu fiz isso, eu vou redesenhar o circuito, quero te mostrar. Eu tenho aqui o ponto B, eu tenho aqui o ponto C. Eu tenho esse caminho aqui que agora eu vi que tem 14. E eu tenho o caminho de baixo que tem, nós não mexemos. Ó, esse caminho aqui embaixo, ó, 10. Dá para resolver produto pela soma? Claro, né? Dois resistores aqui, ó, paralelo. Produto pela soma, tá? Então aqui, ó, paralelo. E a solução desse paralelo, produto pela soma. Logo, R total, vou chamar só de R aqui. Ah, não, o R total nesse caso agora é o RBC, né? Tá certo, o RBC. É o produto 14 que multiplica 10. Pela soma, 14 mais 10. E eu chego à conclusão que RBC será 140 sobre 24 quiloohms. Venha comigo para a próxima tela. Na próxima tela nós vamos ter o seguinte. O que o problema solicitou? Só confirmando RAB sobre RBC. Então, olha só. Queremos determinar RAB sobre RBC. Então, deixa eu resgatar aqui o nosso RAB que eu calculei. 20 divididos por 6. Tá? Então, 20 divididos por 6. E o RBC, encontramos quanto? 140 por 24. RAB sobre RBC, divisão de fração, repete a primeira, multiplica e inverte a segunda.
24 e 140. Gente, atenção. 20 com 140 é fácil. É 1 e é 7. 7 vezes 20, 140. 6 com 24 também é fácil. É 1 e é 4. Conclusão. RAB sobre RBC é 4 sobre 7 kΩ. Essa é a resposta, então, do nosso problema do sorvete de grafite do Enem. E a resposta, então, aqui, letra B, beleza? Então tá aí, galera, resolvida a nossa terceira questão dessa live. Vamos para mais uma questão. No circuito mostrado na figura abaixo, a leitura do amperímetro é a mesma, estando ambos interruptores abertos ou fechados. O valor da resistência R indicado na figura é. Então tá aqui nossas alternativas e temos que descobrir o valor de R. Aqui, ó. Quer dizer, o amperímetro, que é o aparelho que mede corrente elétrica, ele, mesmo que eu feche as duas chaves ou deixe aberto, ele marca a mesma coisa. Bom, nós vamos aqui, primeiramente analisar esse circuito com ele aberto. Então, atenção, aberto. Galera, preste atenção no seguinte. Quando esse circuito está aberto, o que acontece? Preste atenção que eu vou fazer aqui uma alteração nesse circuito. Ele está aberto. Então, veja o que vai acontecer. Vou pegar aqui o meu negócio de figurinha. Ó, retângulo. Se isso aqui está aberto, quando a corrente elétrica chega nesse nó, ela não vai poder passar nessa parte aqui, porque aqui está descontinuado. Então isso aqui desaparece. Ó, estou formatando aqui, estou colocando aqui em branco. Aqui em branco, ó. Desapareceu, foi embora. E essa parte aqui também não tem, né? Então, opa, peraí. Deixa eu criar uma cópia disso aqui, né? Cópia. Aí. O circuito ficou assim, ó. O que é isso? Né? 3 resistores em série. Então, com o circuito aberto, perceberam? Perceberam como é que ficou aqui? Olha só. Corrente elétrica sai aqui pelo polo positivo, passa por 100, passa por 50, passa por 250. Conclusão. Vem comigo. No aberto. Resistência equivalente. Igual. Soma 100 mais 50 mais 250. Quanto que dá isso? 400. 400 ohms, beleza? Então tá aí, 400 ohms. Agora veja uma coisa. Como ele fala isso aqui, ó. Que a leitura do amperímetro, ó. Amperímetro é a mesma leitura. Então, amperímetro faz a mesma leitura. Aberto ou fechado. Eu consigo descobrir a corrente elétrica, então, que está passando pelo amperímetro. E eu sei que quando eu fechar as chaves, a corrente vai ser a mesma, ela não vai mudar. Então, essa corrente elétrica ela é calculada do seguinte modo. A DDPU é igual à resistência equivalente do circuito vezes a corrente elétrica. O 8 volts, que é o elemento de circuito, resistência equivalente a 400 vezes I, e é 8 divididos por 400, a corrente I, dada no amperímetro, 0,02 amperes. Então tá aí, ó, essa é a corrente elétrica que passa pelo amperímetro. Tá aqui, ó, a corrente elétrica passou aqui, 0,02 amperes. Agora presta atenção, porque essa corrente, mesmo que eu feche agora os contatos, permanecerá a mesma. Então, vamos fazer o seguinte agora. Vamos duplicar aqui, né?
essa página para eu poder agora fechar a chavezinha. Tudo bem? Então, olha só, o que eu vou fazer? Vou eliminar tudo isso aqui. Deixa eu tirar esse negocinho aqui, vou colocar aqui no cantinho e tirar, opa, esse outro e colocar aqui no cantinho também. Então, atenção, veja o que aconteceu. Agora, o que a gente vai fazer é fechar esse circuito. Então, atenção, vou fechar o circuito. Ó, galera, fechei e fechei. Só que quando eu fecho o circuito, tá vendo que, ó, a corrente elétrica ela sai aqui. Deixa eu colocar a corrente elétrica aqui, ó. A corrente elétrica ela sai aqui. Corrente elétrica. Passa aqui. Olha esse nó aqui. Corrente elétrica divide, passa uma parcela por aqui. Posso chamar de corrente I1. Passa a outra parte lá pelo de 50 e pelo amperímetro. I2. A corrente 2 vale 0,02. Aí, quando a corrente chega nesse ponto aqui, o que acontece? Ela desce inteirinha. Por quê? Porque, pense, aqui tem uma resistência de 250 que é a resistência nula. A corrente é esperta, ela vai por onde não tem resistência. Se a corrente elétrica ela vem todinha por aqui, ó, esse resistor aqui ele é inútil. Tá? Ele é inútil. Eu vou pegar aqui e vou então desaparecer com ele para ele não ficar confundindo aqui. Ó. Tá aqui. Esse X aqui, eu posso até enviar para trás. Então, galera, o circuito ficou assim, ó. Então, eu tenho aqui o quê? Esses dois em paralelo e em série com 100. Eu vou redesenhar, tá? Vou redesenhar. Então, aqui, ó, é como se eu tivesse meu polo positivo, tá aqui. Eu tenho aqui, aí aqui 50 ohms, aqui uma resistência R desconhecida, a gente quer descobrir o valor de R, aqui 100 ohms, e aqui o meu polo negativo. E eu sei que por aqui, por cima, por aqui, está passando a corrente de 0,02 amperes. Tá? Presta atenção que nós temos uma coisa muito importante que precisa ser entendida. Olha, nós temos aqui 8 volts. Nós temos aqui 8 volts. Agora, quanto que é DDP nessa parte? Tá vendo que se isso aqui é paralelo, ó, essa parte em paralelo, eu lembro que na parte em paralelo nós temos mesma DDP. Então nós temos mesmo a DDP. Como que a gente calcula a DDP? Bem fácil. Vai seguindo minhas setas aí. Como que a gente calcula a DDP? A DDP aqui ela é calculada o seguinte. É U, que eu vou chamar de UP, que seria da parte em paralelo, a resistência vezes I. Só que essa resistência vai ser aqui essa resistência de 50, tá? Porque eu estou pegando só nessa parte. Quando eu descubro o U, já vale pelo U em paralelo. Então esse U em paralelo será a resistência 50 vezes 0,02 de corrente elétrica, que passa por aqui. Eu descubro que o P vale 1 volt. Agora presta atenção. A fonte não é 8 volts? A fonte é 8 volts. Mesma DDP, 1 volt. Então, quer dizer, se esses dois usam 1 volt, esse cara aqui, ele está usando 7 volts. E olha o detalhe. Se essa corrente aqui para mim, ó, é a corrente que eu estou chamando de I2, note que a corrente I se dividiu em I2 e em 1. Então eu tenho uma informação que para mim é muito valiosa, que a corrente I é igual a I2 mais I1. E eu preciso descobrir qual é o valor da corrente, no caso, I1. Ah, professor, mas por que
que você tem que descobrir o valor da corrente 1? Porque eu quero descobrir essa resistência. E se eu quero descobrir essa resistência, eu tenho que saber o valor de 1. Tá? Então é por causa disso. Eu tenho que descobrir o valor de 1 para descobrir depois essa resistência. Bom, mas eu preciso descobrir antes a corrente I. E a corrente I, como que a gente descobre a corrente I? A corrente I, ela passa aqui, ó, inteirinha pelo resistor de 100 ohms. Então, se eu aplico, tá? Se eu aplico aqui U em série igual a R vezes a corrente I, o que eu vou descobrir? O U em série é 7, porque o total é 8, 7 no de 100, 1 no paralelo, então 7. A resistência, 100 vezes I, 100 vai dividir, conclusão, 0,07 amperes. Descobri quanto que vale a corrente I. Agora eu quero que você preste atenção no seguinte, eu descobri quanto vale a corrente I, aqui passa uma corrente de quanto? De 0,07 amperes. Por aqui passa uma corrente de 0,02 amperes. Quer dizer, por aqui vai ter que passar uma corrente de 0,05 amperes. Por quê? Porque observe que a corrente de 0,07 tem que ser igual à corrente de 0,05 mais a corrente de 0,02. Então, um check-in, né? Porque aqui é só uma soma das correntes. Então, a corrente 0,7 chegou aqui e se dividiu nessas duas parcelas. Agora, o nosso resistor aqui, tá? Ele é atravessado pela corrente 0,5 e a diferença de potencial, deixa eu lembrar aqui, se você já esqueceu, a DDP nessa parte aqui era uma DDP de 1 volt. Logo, quando eu faço agora para esse pedaço U igual a R vezes I1, a DDP, U aqui, 1, a resistência é incógnita, a corrente 0,05. Logo, a resistência é 1 sobre 0,05. O resultado dessa divisão vai dar 20 ohms. Então tá aí determinado o valor da resistência. Um exercício um pouquinho chatinho, né? Trabalhoso, detalhista. Resposta correta, que ó, letra C, beleza? Durante uma aula de eletricidade, um professor analisou um circuito elétrico composto por uma bateria de tensão U igual a 12 volts e 4 resistores idênticos de 10 ohms, conforme indicado no esquema. Determine em amperes a corrente elétrica que se estabelece na bateria. Então, presta atenção no seguinte, isso aqui vale 12 volts. Galera, fácil de ver, a corrente elétrica, ó, total, I, vem para cá. Para quem não lembra mais, por que aqui? Porque sai da barra maior. Aí vem, chegou nesse ponto. O que tem que acontecer? Tem que dividir, vai ter que uma parte por cima, vou chamar, por exemplo, de corrente 1, e uma parte vem aqui já na horizontal, corrente 2. Tá? Beleza? Então essa corrente 2, ela se divide entre esses dois, tá? Então, quer dizer, o que eu acabo de perceber? Eu acabo de perceber que, como essa corrente 2 precisa se dividir uma parte dela e por cima e outra parte por baixo, o que acontece? Que tipo de ligação é essa? Isso aqui é paralelo. E quanto vale a resistência equivalente em paralelo? Vou chamar aqui de RP. Vale, nesse caso aqui, 2 resistores iguais. Basta eu pegar o valor de um deles, que é R. Quando eles são iguais, pega o valor de um deles e divide pelo número de resistores iguais. Então, são 2 iguais, divide por 2. Tá? Ah, sempre que eu tiver resistores iguais em paralelo, eu posso fazer isso? Pode. Se tiver 3 iguais em paralelo, seria R por 3. 4 iguais em paralelo, R por 4. E assim por diante. Agora, presta atenção
nesses dois, ambos são percorridos por I1. Isso é série. E a resistência em série, nesse caso, vale 2R. Ah, por que 2R? Porque é só somar R com R. Em série, só soma. Soma sempre, tá? Agora, esse circuitinho, então, se eu redesenhar, o que eu tenho? Eu tenho aqui a minha fonte. Opa, vai ficar muito pequenininho. Eu tenho aqui a minha fonte. Eu tenho a parte de cima valendo, no caso, 2R. E tenho a parte de baixo valendo o quê? R sobre 2. E tudo isso aqui, o que que é? Tudo isso aqui é dois caminhos diferentes. A corrente elétrica vem aqui. Quando chega nesse nó, para cima um tanto, para a direita outro. E 1 e 2. Paralelo. Então, fazendo o cálculo aqui, 2 em paralelo produto pela soma, resistência, no caso, equivalente, produto. Produto 2R vezes R sobre 2. Soma 2R mais R sobre 2. Ah, professor, podia ter trocado por 10 antes de fazer? Poderia, sem problema nenhum. Tá? Aqui, simplifica 2 com 2. Ficaremos com uma resistência equivalente de, em cima, R ao quadrado. Aqui, ó, 2 que multiplica 2R, 4R mais R, 5R sobre 2. Posso simplificar quadrado com R e posso jogar o 2 multiplicando. Então vai ficar 2R sobre 5. E o R vale 10, tá? Só que nós precisamos calcular a corrente elétrica. Então vamos abrir uma nova tela aqui. Ou melhor, por que abrir uma nova tela se nós temos esse espacinho todo bonitinho aqui, ó? Temos esse espacinho todo elegante, todo bonitinho para a gente terminar, certo? Eu vou utilizar esse espacinho. A DDPU é igual a R que multiplica I. 12 é igual. Gente, o R vale 10, certo? O R vale 10. Ó, tá aqui, ó. R vale 10. Esse aqui não é o R, né? Esse aqui tem que ser o RQ. Ficou horrível esse aqui. Espera aí, vamos consertar. Ó, RQ. Só que o R vale 10. 2 vezes 10, 20. Por 5, 4. Ah, então esse aqui é 4. Vezes I. 4 vai dividir. Conclusão, I igual a 3 amperes. Tá aí a resposta do nosso probleminha. I igual a 3 amperes. Sabendo que quando o circuito é fechado, a resistência equivalente é 10 ohms. Determine respectivamente o valor da resistência elétrica da lâmpada em ohms, a intensidade da corrente que atravessa em ampere e a tensão elétrica que a lâmpada fica submetida em volts. Considere desprezível a resistência elétrica oferecida pelas lâminas e pelos fios de ligação. Tá? As lâminas são aqui, e essas lâminas, elas se tocam. Tá? Então esse aqui está fechado. E a gente precisa determinar aqui quanto vale essa resistência, só que ele diz uma coisa muito importante, que a resistência equivalente para todo circuito vale 10 ohms. Tá? Eu quero que você preste atenção no seguinte, que se a resistência é 10, tudo isso aqui, gente, ó, tudo isso aqui tem que valer quanto? 2 ohms. Tudo isso aqui vale 2 ohms. Ah, professor, não entendi por que é 2. Porque pensa no seguinte, imagina que você resolve essa parada aqui. Então você vai ter
A resolução disso, com tudo isso, com mais a lâmpada, vai achar 2 ohms. Aí a corrente elétrica, ela parte daqui, ela passa pela resistência de 5, ela passa pelo resultado dessa encrenca, ela vem para cá, a mesma corrente I, e chega, completa o circuito. Então, quer dizer, 5 está em série com tudo isso aqui, que está em série com 3. Só que 5 mais 3 é 8. O problema diz que a resistência equivalente é 10. Se eu tenho 10 de equivalente, só que esse é 5 e esse é 3, que dá 8, toda essa parte tem que valer 2. Tudo bem? Então agora eu quero que você preste atenção numa outra coisa muito importante. Olha, como eu sei que tudo isso aqui vale 2, e que a corrente, ó, o nosso ponto de início, galera, é esse aqui, ó. Nosso ponto de início é esse aqui. Até deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu tirar esse filtro agora que a gente já sabe o que está acontecendo. E aqui o que, que acontece? Divisão de corrente elétrica. Eu tenho uma corrente que vem para cá, corrente 1, e uma corrente que vem para cá, corrente 2. Só que essas duas correntes elas se encontram aqui. Logo, eu chego à conclusão que isso aqui seria o meu paralelo 1. Aí, se eu disser que isso aqui seria para mim o meu nó A, isso aqui é B. E observe que no DB até o próximo nó, que é C, eu tenho também, novamente, 2 caminhos. Eu tenho um caminho para cá, que eu poderia ter uma corrente elétrica I3, e um outro caminho para cá, uma corrente elétrica I4, mas ó, 2 caminhos diferentes que chegam em C. Galera, então eu vou refazer esse desenho aqui, porque eu sei que tem gente que tem dificuldade nessa parte, e eu estou pegando, no caso, somente essa parte aqui, ó, de A até C. Então observe que se eu pego, ó, aqui A e aqui C, tá vendo? Em A eu pego um caminho. Um caminho eu vou ter 2 e depois 2. Opa! Ah, e eu tenho B aqui no meio. Tá? Então eu tenho num caminho, eu tenho o quê? 2 e 2. Só que 2 e 2 é, ó, partindo de A eu pego esse caminho. Aí um passa por esse 2, a mesma em um passa por esse. Se a mesma corrente passa pelos dois, é série. Isso vale 4. Agora, pelo caminho de baixo, 3 com 3. 6. Cheguei em B. Então esse aqui é o ponto B. Um caminho, vem para cá. Tá? 4 com 4. Que é 8. E por esse outro caminho, 1 com 1, que é 2. Então tá aí. O que, que eu vou fazer por primeiro? Vou resolver AB, tá? Então, ó, vou resolver AB. Que é o quê? 2 caminhos diferentes, por aqui, paralelo. Então, quanto que é a resistência equivalente? Ó, vou chamar aqui de R'. R' vai ser produto pela soma. 4, que multiplica 6, dividido por 4, mais 6. Isso é igual a 24 por 10, 12 por 5 ohms, tá? 12 por 5 ohms. Então, atenção. Vamos dar continuidade aqui, eu vou resolver a segunda parte, que é 2 com 8, tá? A segunda parte, vai me acompanhando aí, não se perca. A segunda parte aqui é de B, 2, até C. 2 com 8. Paralelo por quê? Porque a corrente elétrica vai por aqui e por aqui. 2 caminhos diferentes. Tá? Então, BC. BC. Deixa eu ver aqui, eu chamei do quê? R'. Vou chamar de R duas linhas.
R duas linhas é o quê? 2 vezes 8 por 2 mais 8. 16 por 10. Simplifica 8 por 5 amperes. Agora eu quero que você fique muito esperto, porque o negócio é o seguinte. Voltemos. AB. Opa. A. B. C. AB. AB. Esqueci. 12 por 5. AB. Por aqui em preto. 12 por 5 ohms. BC. 8 por 5 ohms. Só que tudo isso aqui, ó, a corrente vai passar por ali. Isso aqui é série. Série. E nessa série, então eu tenho que a resistência equivalente será 12 por 5 mais 8 por 5. 8 e 12 somados dá 20 por 5 dá 4 ohms. 4 ohms, agora eu quero que você preste atenção no seguinte. Tá? Tem que tomar muito cuidado para não se perder. O nosso circuito, ó, a gente resolveu toda essa parte aqui, não mexemos na lâmpada, hein? Não mexemos na lâmpada. Então deixa eu desenhar aqui para você. Então o nosso circuito, ele está assim, ó. Ele está aqui, a fonte. Aqui está a lâmpada. Aqui está uma resistência. Aqui está outra resistência. E aqui está aquela resistência que a gente resolveu. Onde chegamos à conclusão que isso aqui vale 4 ohms. 4 ohms. Isso aqui vale quanto? Isso aqui é R, desconhecido. Isso aqui é, recordando, 5 e 3. 5 e 3. Então, peraí. Aqui, ó. 5 ohms e 3 ohms. Agora, gente, lembre-se que eu mostrei que essa parte aqui, ela equivalia a quanto? O total era 10, lembra? Ó, deixa eu ver onde é que tá a nossa figurinha. Tá aqui, ó. O total era 10. Essa parte aqui, toda ela, valendo 2 ohms, inclusive pegando essa resistência, né? Lembra que tinha aqui aquele círculo que eu joguei fora? Então tá. Então tudo isso aqui vale 2 ohms. Quanto vale a resistência R? Bom, esse 2 ohms não é o resultado de um paralelo, então eu quero que você preste atenção no seguinte, que esse paralelo aqui, ele é o seguinte, ele vale 2. E como seu 2 paralelo é produto pela soma, então produto R vezes 4 dividido por R mais 4, certo? E agora eu vou continuar ainda numa outra tela. Então, atenção, vamos para uma nova tela. Nessa nova tela, então, deixa eu repetir o que eu havia apresentado, que 2 é igual a R vezes 4 sobre R mais 4. E eu jogo para cá, então eu tenho 2. 4 mais R, o R mais 4, né? Igual a 4R. Eu tenho 8 mais 2R, fazendo aqui a famosa propriedade distributiva. Né? Famosa propriedade distributiva. Isso é igual a 4R. Observe que o 8 é igual a 2, vem para cá negativo, igual a 2R. E a resistência R da lâmpada vale 4 ohms. Então tá aí, ó.
Galera, era pedido a resistência da lâmpada 4 ohms. Tá? Já dá para ver que a resposta está aqui, letra D, mas vamos calcular o resto. O que ele quer agora? A intensidade da corrente elétrica que atravessa, né, a lâmpada. Então, presta atenção no seguinte. Veja. O circuito, ele é alimentado, isso aqui, o circuito é alimentado por uma DDP de 10 volts. Só que a resistência total é de 10 ohms. Quando eu aplico, ó, isso aqui já é um novo cálculo. Quando eu aplico U igual a resistência total vezes I, eu pego 10, a resistência total 10, e descubro que a corrente total vai dar 1 ampere. Agora, perceba o seguinte. Aqui está minha fonte. Aqui está minha fonte. Essa corrente elétrica que a gente acabou de encontrar, ela é a corrente que sai aqui da fonte. Vou colocar em vermelho. Ela é a corrente que sai daqui. Aí ela passa aqui pela resistência de 5, a mesma corrente I, só que aqui ela se divide. Uma parte para cima, outra parte para cá. I1 e I2. Agora, não sei se você se recorda, mas quanto de resistência você tem indo para cima? A resistência indo para cima é essa resistência aqui que a gente determinou, que vale 4 ohms. Então, eu tenho 4 ohms de resistência no caminho de cima. E a lâmpada, resistência de 4 ohms. Gente, se as resistências por um caminho ou pelo outro caminho são exatamente iguais, a corrente se divide pela metade. Certo? Então a corrente se divide igual. Significa que a corrente que passa pela lâmpada, que é I2, ela tem que ser igual a I1 dividido por 2, porque a divisão é igual. Log I2 é 1 sobre 2. A conclusão é que a corrente 2 ela vale 0,5 amperes. Então está aqui resolvido o valor da corrente I2, está aí determinado. E falta um último item, que é a DDP na lâmpada. Tá? Para calcular a DDP na lâmpada, essa resistência da lâmpada eu já calculei e descobri 4 ohms. Eu acabei de descobrir que a corrente que vem e passa por aqui é uma corrente 0,5 amperes. Significa que para o último item, que seria o U na lâmpada, eu utilizo a equação U igual a R vezes I. U na lâmpada seria a resistência da lâmpada, 4. Corrente, 0,5. Multiplique U igual a 2 volts. E está aqui resolvido então também mais essa questão. Tá? Lá nas alternativas, retornando, observe que nas alternativas, já tinha mostrado que era a letra D, né? 4 ohms, 0,5 amperes e 2 volts. Está aqui assinalado.